Muito bem, amigos do canal, estamos novamente aqui, como de costume, chamamos um grande profissional para a gente bater um papo hoje sobre gestão industrial. Hoje a gente chamou aqui Eduardo Moser para falar um pouquinho sobre indústria, sobre a carreira dele, sobre o início, né, tão árduo aí dentro dessa carreira tão ardilosa que é a área de gestão industrial. E não vou nem tomar mais tempo, vou deixar a palavra para ele contar um pouquinho para a gente aí. É com você, Eduardo. Então, boa noite, André. Primeiro, agradecer, né, ao teu convite e, a oportunidade de conversar com um profissional com uma bagagem tão grande, né? Como eu falei para você, né, na hora que eu vi teu currículo no LinkedIn, até me assustei, né, pela a grande experiência que você tem, né? Então, até fiquei um pouco envergonhado, mas vou passar um pouquinho da minha experiência aí e tentar mostrar um pouco de como foi minha carreira aí e como está sendo hoje aí na gestão industrial. Então, André, eu sou natural de Doutor Pedrinho, Santa Catarina, uma cidade do interior, de 3.800 habitantes. E uma das coisas que meu pai sempre falava quando eu era novo é que tinha que sair da cidade, porque não tinha indústria, né? Meu pai, ele trabalhou na WEG nos anos 80, e ele falava assim, não, vai seguir uma carreira na indústria que tem uma grande chance de um crescimento, né? E meu pai, infelizmente, depois teve que sair, fez o Senai, mas ele, por problemas de saúde, teve que sair. E virou mecânico industrial, mecânico diesel, né? Minha mãe também era costureira, trabalhou também em serviço público, né? E ele falou, não, sai daqui do Doutor Pedrinho porque uma cidade de 3.800 habitantes, a maior empresa era a prefeitura. Então, eu sempre tive isso na cabeça. Então, com 13 anos eu fui fazer o pré-militar. Por fim, eu desisti porque com 13 anos eu ia ir para o Espírito Santo e era muito novo. E daí meu pai falou, mas então se você não vai pro exército, então vai fazer um estudo melhor. Eles não tinham condições de pagar um colégio particular e eu fui para o Instituto Federal Rio do Sul, o IFC, né, de Rio do Sul, para fazer o técnico agrícola. Então, naquele tempo, o pessoal que era do colégio pegava uma semana para apresentar para as cidades do interior, né, porque lá era um colégio que muitas pessoas do interior iam, né, para apresentar todos os benefícios e eu achei uma oportunidade boa, fiz o vestibular, passei, fiz as entrevistas e entrei no colégio agrícola. Então, fiquei no Instituto Federal de 2008 a 2010, me formei técnico agrícola, e daí voltei para minha cidade, né? Meu pai trabalhava em Benedito Novo, uma cidade também pequena, ali de uns 12, 15 mil habitantes, e iniciei na Cidasc, Companhia Agrícola de Santa Catarina, né? Bem conhecida aqui no estado, e fazendo estágio, e depois eu quis entrar dentro da Porcelanas Germer. Eles tinham fazenda, eu ainda com o pensamento de manter na área agrícola, né? Então fui para Porcelanas Germer para ser técnico agrícola. Porém, chegando lá, o técnico agrícola desistiu de sair, né? E eles fecharam a vaga e a moça do RH falou: não, mas entra na indústria, vem trabalhar aqui, o salário é mais ou menos parecido, tinha os benefícios, né, que a indústria naquele tempo tinha. E na questão de salário, eu tinha assiduidade, PPR, então eu entrei, né, com 18 anos, era o primeiro emprego, e comecei como auxiliar de produção. Aí o técnico agrícola me deu uma base na parte de desenho técnico, então eu já tinha uma habilidade para analisar os desenhos e interpretar, né? Já sabia um pouco de paquímetro pelo meu pai ser mecânico, então fui me destacando e comecei a regular a máquina, aprender a regular a máquina. Aí me jogavam para lá e para cá, porque como eu aprendia com facilidade, jogava uma máquina, jogava na outra, né? No começo da carreira, tipo, é uma das situações que o pessoal às vezes critica o supervisor ou o líder, né? Porque às vezes pega um auxiliar de produção e vai passando em vários postos, né? Ah, mas eu quero ser o operador dessa máquina, né? Mas uma das dicas, assim, pro pessoal que é mais novo é deixa o supervisor te dar dessa oportunidade, porque você vai aprender em vários postos, né? Então você vai ter uma visão do começo do processo, às vezes até o final, né? Então, como eu trabalhei na porcelana, eu sabia desde a extrusão do material, da prensagem, da secagem, né? E fui aprendendo e, por fim, fui para o laboratório de ensaios. Então a gente tinha um laboratório de ensaios elétricos lá, elétrico, flexão, tração, né? Fazia todos os testes a Porcelanas Germer, ela faz isolador de energia, é uma empresa de isolador de energia, são poucas no Brasil, né? A gente fornecia para WEG, Toshiba, ABB, Romagnoli, várias empresas, e ainda também as concessionárias, né, de energia, né? Então, Eletrobras,
a Copel, né? Então todas as empresas do Brasil de energia, e também fazia um pouco de exportação, né? E foi um aprendizado gigante, porque toda essa base que eu tive no chão de fábrica, quando eu cheguei no PCP, me deu muita autonomia e tomada de decisões mais rápidas, né? Para poder fazer as programações e planejamento. Para tentar entrar no PCP, então o meu supervisor foi me falando, faz engenharia de produção, você está indo bem, né? E você vai ter uma oportunidade no PCP, ou na qualidade, ou na área de projetos, né? Então eu comecei a fazer engenharia de produção, desisti de seguir na área agrícola, né? Até então eu tinha em mente ser veterinário, né, fazer uma área nesse ponto onde eu tinha estudado. Mas por fim entrei na engenharia de produção e tentei 3 vezes entrar no PCP. Então lá era muito disputado, né? Na cidade de Timbó, e onde tinha um polo de engenharia de produção, né, e administração. Então tinha muita gente no chão de fábrica que estava estudando, né? Então era bem competitivo. E pessoas também de outros setores que também tentavam entrar no PCP, né? E até lembro que a primeira vez que eu fui fazer o teste, eles falaram para eu mexer no Excel e eu não sabia nada, né? Tipo, sabia fazer aquelas formulazinhas simples, né? E aí eu me senti envergonhado. Eu pensei, pô, mas não consegui nem fazer o teste, né? Então ali eu fui fazer um curso de Excel, fiz o Excel básico, depois fiz o Excel avançado na Setobras, uma escola que tinha lá em Timbó. Fiz aula particular com o professor. E daí quando eu fui para o segundo teste já fui muito bem, já fiquei em segundo, né? E aí na terceira vez fiquei em primeiro, já me chamaram, já virei programador, nem caí como auxiliar de PCP, que as vagas eram para auxiliar de PCP, eu já entrei como programador. E nesse meio tempo mudou também a gerência, saiu o supervisor do PCP, então passamos por um tempo assim bem turbulento dentro da empresa, né? Atrasos de pedido, né? Chegava a atrasar pedidos assim 30 dias, 20 dias, né? Então e a cerâmica ela é muito complexa porque o índice de scrap, né, de perda era muito alto. A cerâmica é um processo sensível, ainda mais quando é para isolador de energia, ela demanda uma qualidade muito maior, né? Então passa por ensaios elétricos e alguns produtos com lead time às vezes de 25 dias, né? Porque você não pode forçar a secagem, ele tem que passar por um processo de secagem bem, bem rigoroso, né? Depois tem pintura, e às vezes no final da fornada a peça estava empenada ou perdia a peça. Então, assim, a gente passava por um momento bem, bem turbulento, e isso foi uma aprendizagem, porque a gerência nova, o diretor comercial era um cara muito experiente, então fomos moldando e começamos a criar o SOP, reuniões mensais, né, de SOP, para ter um planejamento da produção, um plano mestre de produção mais organizado, né, e reduzir as discussões que é normal dentro do PCP com o comercial, né, que acontece, só que se você tem um planejamento, uma forma mais clara de ver o que vai acontecer, isso reduz muito, né? Então, tanto o diretor industrial como o diretor comercial, os dois se alinhavam dentro dessa reunião do SOP, e daí a gente montava um planejamento com menos desvios dentro do processo, né? E depois dessa experiência, então, me formei em engenharia de produção, aí fiz diversos cursos na área de PCP, virei analista de PCP, depois virei supervisor de PCP na Porcelanas Gerber, e lá eu fiquei 7 anos. Então, fiquei 7 anos nessa empresa, uma empresa que eu admiro muito, tenho muitos amigos lá ainda lá na empresa, né? Tanto que o meu antigo gerente participou do meu casamento, foi um cara que me deu o norte, sim, para minha carreira, e eu guardo muito essas pessoas aí que fizeram a minha carreira ser o que é hoje, né? Então, dali eu, com 24, 25 anos formado, eu tive a ideia de comprar uma franquia. Então, aquele sonho de ser empreendedor e ter o próprio negócio, né? Então, eu comprei uma franquia de publicidade e propaganda, uma furada, não deu nada certo. Uma porque não era muito a minha área, né? E por fim, foi um momento meio errado, né? Porque foi bem na crise do impeachment da Dilma, né? Então, a inflação lá em cima, a ideia da franquia era para pequenos negócios, então os pequenos negócios estavam quebrando, né? Muitos, e era um investimento em publicidade e propaganda. Então era um momento que uma das primeiras coisas que as empresas pequenas fazem é cortar publicidade e propaganda, né? Por mais que seja errado, mas a primeira coisa que elas fazem é corta, né? Eu preciso pagar meu funcionário, eu preciso ter estoque para poder vender. Propaganda agora, nem pensar. Então, fiquei tocando 7 meses até que eu tinha um caixa,
por fim começou a dar prejuízo, não ia, e voltei para a indústria. Né? Voltei não só por esse problema, mas também porque era o que eu gostava e era o que sabia fazer. Então, pela indicação do meu antigo gerente, entrei numa metalúrgica, fiquei uns 4 meses lá, era uma empresa pequenininha, né? E depois vim para o Planalto Norte, aqui em Mafra, Campo Norte, Santa Catarina, eu estava no Vale do Itajaí, né? E vim para o norte de Santa Catarina, aqui em Mafra, justamente para implantar o PCP numa empresa madeireira. Então, eles estavam em desenvolvimento e não tinham o PCP, né? Era uma empresa na madeireira EK, uma empresa de compensado naval, e eles estavam implantando o PCP, Sistema da Qualidade, então eu vim para agregar a equipe que eles estavam fechando naquele tempo. Nessa empresa eu fiquei pouco tempo, né? Consegui botar ordens de produção, programação de produção, fazia reuniões diárias, né, para fazer o planejamento da fábrica. Mas daí eu recebi a proposta para trabalhar na Indivíduos, que é a empresa que eu estou atualmente. Então, o gerente de industrial tinha recebido meu currículo há uns 3 meses atrás, e eu fiz um vídeo currículo, que é até uma coisa que eu indico muito pro pessoal que está buscando uma oportunidade, porque é uma forma de você falar e olhar, né, para o recrutador e você explicar um pouco da tua história e já abre muitas portas, né? E ele justamente viu esse vídeo currículo, achou legal, interessante, me chamou para conversar, daí a gente fiz a entrevista com a diretoria, passei por todas as etapas, visitei a fábrica e a gente fechou o negócio. Então fui para a linha de vidros para ser supervisor de PCP, né, inicialmente da fábrica 1. Então, a linha de vidros é uma empresa de Rio Negro, no Paraná. Divisa aqui entre Mafra e Rio Negro é Paraná e Santa Catarina, né? São divisas dos dois estados. E eu, nesse início, fui para ser supervisor de PCP da fábrica 1. Eles tinham muita dificuldade em manter um supervisor, né? Porque é um processo muito dinâmico, né? A indústria de vidro planos, né? A Univides faz vidros planos para construção civil, moveleiro, refrigeração, e é um processo muito dinâmico, principalmente para construção civil, porque o pedido entra na segunda, na quarta-feira, quinta-feira tem que estar saindo. Então é muito rápido, todos os projetos são específicos, não existe um produto padrão, não existe estoque, então uma realidade bem diferente do que eu vivia na Porcelana Germer, que era contra estoque, lead time mais longo, né? Tinha como montar um plano mestre de produção mais, uma previsão mais fácil de prever o que ia acontecer, né? Trabalhava contra estoque, era muito diferente e aqui é muito dinâmico, né? Cada projeto é específico, é uma janela, uma porta, né? Uma bancada, um painel. Então, foi bem diferente, foi bem difícil, mas quando você aplica os métodos que você aprende, você consegue organizar isso e fazer o negócio acontecer. E uma das coisas que eu acho que me ajudou muito também foi a facilidade de negociação, né, com a área comercial, né? Então, como eu falei, as brigas lá da área comercial, todo aquele aprendizado que eu tive naquele momento me serviu para poder ter uma negociação melhor com o comercial, né? Conseguir mostrar de uma forma mais clara o que era o carga-máquina, por que não podia pegar aquele pedido, e isso às vezes era a dificuldade do antigo PCP de mostrar isso para eles de uma forma clara, né? Ter os tempos de cada processo, né? E também saber explicar e fazer eles entender o porquê que às vezes não dava para atender aquela situação específica, né? Então hoje vão fazer 5 anos, agora em maio, que eu estou na linha de vidros. Eu assumi o PCP da fábrica 1, depois o PCP da fábrica 2, né? Tive uma oportunidade de, logo no começo, também ter um gerente novo de São Paulo que deu muita bagagem na parte de vidros. Então, ele tinha uma experiência de 40 e poucos anos na indústria do vidro. Um cara de muita experiência, né, nessa área. E um cara calmo, um cara que sabia o que estava falando e ele me deu todo esse conhecimento para poder depois evoluir e entrar para a gerência. Então, assumindo o PCP da Fábrica 1, Fábrica 2, por fim, assumi a gerência e hoje vão fazer 2 anos aí que eu estou na gerência industrial. Agora da fábrica 1, eu assumi a gerência da fábrica 2 e 1, né? E agora vai fazer um ano que eu tô só na fábrica 1. Então, esse foi um pouquinho da minha carreira. Bem interessante, né? E passar, né, por essas temáticas de programação, né, onde você tem, às vezes, trabalhar com estoque, trabalhar com lead time curto, né, e variabilidade de projeto, entrega rápida, sem ter a possibilidade de estoque, é tudo, né, a diversificação aos atendimentos, Hum.
que você bem colocou, né? O traquejo com o comercial. A gente que está ali focado no planejamento, a gente tem que ter esse traquejo de entender que às vezes a capacidade de máquina, né? O comercial quer entregar, quer vender, quer desovar, né? Hum, Ou não, eu vendi, você que se vire para entregar agora, né? é, Tem bastante isso. Mas é legal a gente desenvolver essas ferramentas, né? Como você bem citou, as técnicas elas são bem aplicadas, né? A gente consegue desenvolver, consegue colocar em pauta realmente e, e colocar no dia a dia ali a programação e sair desse lead time, né? Muitas vezes de um lead time de entrega de 30 dias, você vai reduzindo para 10, você ganha um contrato, às vezes, de fornecimento. Eu trabalhei em indústrias onde a gente tinha, por exemplo, trabalhar com certificações, com montadores, grandes montadoras, tal, e aí a gente ter prazo mais firme e condições assim de entrega onde a gente não podia falhar, se não parava a linha de produção. Esse mundo, né, do PCP, muitas vezes ele é dinâmico, ele é gostoso, né, porque não tem uma rotina, né, mas ele é cruel muitas vezes, né. é. E, e você se adaptar, né, às realidades de cada momento. Isso que é o segredo do PCP e da gestão industrial em geral, né? Porque você vai passar por momentos de alta demanda, né? Por exemplo, na pandemia a gente teve uma situação totalmente diversa, onde a gente teve muita demanda, né? Absurdo, tipo, aumentos de 20, 30% do que era o normal. Uhum. Depois da pandemia a gente tivemos quedas gigantes e, e essa adaptação e buscar as maneiras de você conseguir impactar menos no custo operacional, né, da empresa é que faz um bom gestor, né? Quanto menos tempo você perder e menos dinheiro você perder, melhor você vai ser pro dono da empresa, né? Ou para a organização, né, em si. Durante a pandemia, nós tivemos grandes desafios, né, de você ter demanda, ter produto para entregar, mas não ter matéria-prima ou Mão faltar um mão de componente, obra. né, mão de obra, né, essa dificuldade e todo esse traquejo, né, de como encaixar tudo isso aí, né, e poder entregar o melhor resultado possível, foi um baita aprendizado, acho que para todos que viveram essa fase aí, né, dentro da área industrial, de entrega, de prazo, e cobrança, né? Porque todo mundo estava preocupado, né? E ter retorno rápido, né? Ter faturamento rápido, porque não sabia o dia de amanhã, né? Como que ia ser. Hum. E aí entregar os bons resultados, acho que foi um maior ensinamento que a gente teve durante esse período de pandemia. E foi bem interessante mesmo. Né, bloqueios logísticos, e daí você, com a demanda gargalada, de repente virava um efeito estilingue, onde que parava tudo, mas de repente vinha uma demanda gigante. Então, isso foi um aprendizado, assim, para quem passou por esse momento de PCP ou de gestão, tanto logístico e como no supply chain em geral, né? Acho que foi uma bagagem muito grande. Muito bacana. Hum, Bom, Eduardo, acho que pro nosso primeiro vídeo aqui, acho que ficou já excelente, né? Já remeter aos convites, né? Como a gente combinou anteriormente, aí a hum, gente bater papo realmente falando propriamente aí de PCP, de ferramentas de PCP, que são uma adoração minha aí, né? Sou um profissional da área há muitos anos, você também, daí a gente vai trocar bastante ideia, bastante. Vão trazer alguns cases aí de sucesso aí, né? Pra gente trocar bom, bastante ideia. E aí já vamos jogar no canal aí pro pessoal te conhecer e saber que nós vamos bater papo e vamos aprender mais sobre PCP. não, é bacana ter essa experiência, e também agora, também eu posso falar um pouco sobre melhoria contínua também, né? Então, tive alguns projetos Kaizen. Ano passado eu liderei uma equipe de nove equipes de projetos Kaizen, né? Participamos do projeto Sebrae, projeto Mais Brasil do Senai. Então, eu fiz o Green Belt, né? Em Six Sigma, né? Então, que me deu uma bagagem também na gestão de projetos, que vem colhendo frutos aí, de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo fazer grandes melhorias dentro da fábrica, né? Tanto na qualidade como na produtividade. Show de bola. Obrigado mais uma vez pelo primeiro vídeo e Uhum. até uma próxima aí, Eduardo. Até.